Queridos irmãos e irmãs, eu iria presidir essa celebração, mas estou com uma laringite e o padre Rafael gentilmente sugeriu dele presidir e eu fazer só a homilia. Eu tenho lido nesses dias um livrinho maravilhoso que eu espero poder traduzir do espanhol para o português, se eu tiver tempo no seminário, que fala muito. O autor mora na Terra Santa e é um biblista, conhece muito bem toda a Terra Santa, muito bem a Bíblia, o hebraico, e ele descobre coisas nos textos que nós, na nossa ignorância, não conhecemos. E eu queria partilhar um pouco com vocês, e queria explicar um pouquinho o presépio, mas a igreja está tão cheia, quem está no fundo nem dá para ver direito o presépio ali. Mas eu vou partilhar algumas coisas, tá bom? A última coisa que eu li foi que Jesus é um Deus desarmado. Esse menino veio dar testemunho do amor de Deus por nós, pela humanidade. Como diz Tito, São Paulo a Tito, a graça de Deus se manifestou. A graça é o amor. E se manifestou numa criança, que é alguém mais desarmado diante desse mundo violento. Estamos assistindo a guerra na Ucrânia, a morte de tantos soldados dos dois lados. Estamos assistindo a guerra em Israel e a guerra que existe no nosso país, contínua, a violência, se mata por nada. Diante dessa violência, que é o contrário do amor, Deus se manifesta numa criança. Eu vou ler o que o Papa, que acabou de falecer, o Papa Bento XVI, falecido há poucos meses, ele disse sobre esse Deus desarmado. Diz assim: nesse menino se manifesta o Deus amor. Deus vem sem armas, sem a força, porque não pretende conquistar, por assim dizer, desde fora, senão que quer ser bem acolhido livremente pelo homem. Deus se faz menino inerme para vencer a soberba, a nossa soberba, a violência, o afã de poder do homem. Todas as guerras, toda a violência é o afã de poder, de dinheiro. Esse menino nasceu para vencer dentro de nós essa soberba, essa violência, esse afã pelo poder e pelo dinheiro. Em Jesus, Deus assumiu esta condição pobre e desarmada para vencer com o amor e levar-nos à nossa verdadeira identidade. O homem, a mulher, feitos à imagem de Deus, essa é a imagem de Deus. Cristo crucificado, desarmado no nascimento, desarmado na cruz. Quando os soldados vão pegar Jesus, Pedro tira uma espada e corta a orelha de um dos que foram prendê-lo. E o Cristo fala: embainha a tua espada, porque aquele que fere com a espada será ferido. Acaso eu não poderia pedir ao meu Pai, e Ele não mandaria 12 legiões de anjos, que exterminariam o exército romano e todos os inimigos? Cristo tinha poder, irmãos. Nós cantamos, Deus forte. A não resistência ao mal de Cristo não é
não é impotência. É preciso ser muito forte para ser desarmado. É preciso ter muito amor para não ter medo do outro. Então, Cristo, na cruz, matou a inimizade, matou o orgulho, fonte de todas as brigas, de todas as separações, de todas as violências, de todos os roubos, de toda a violência da droga, a violência sexual, né? E toda a violência, irmãos, na cruz Cristo matou, destruiu, para libertar o homem e criar entre nós a fraternidade. Bom, esse menino vai nascer em Belém. Belém é a menor das cidades de Judá. E quem que ele vai... qual é... Belém é a cidade de Davi. Quem era Davi? Era o menor da sua casa. Quando Samuel, por ordem de Deus, vai ungí-lo, né, rei, aparecem os irmãos de Davi, altos, bonitos, fortes, e o Samuel diz, bom, deve ser esse daí. E Deus fala, não é esse, não é esse outro, não é esse outro. E não era ninguém. E o Samuel pergunta, escuta, está todo mundo aqui? Porque Deus não escolheu nenhum desses. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. E ele fala, não, o caçula está lá no pasto, cuidando das ovelhas, e então mande chamá-lo, porque nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. O último, Davi era o último, o mais jovenzinho, e é ele que Deus escolheu, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Jesus é chamado filho de Davi? O que significa ser filho de Davi? É ter alguma característica própria do Davi. Davi teve a oportunidade 3 vezes de se vingar do rei Saul, que estava perseguindo para matá-lo. E 3 vezes Davi não se vinga, não mata, não age com violência. Mesmo aconselhado pelos seus assistentes, que queriam resolver tudo na espada, Davi tem o temor de Deus, tem o coração de Deus. E o coração de Deus, irmãos, é um coração que ama até o inimigo. Esse é o coração de Deus. Por isso que Jesus é filho de Davi. Tá bom, mas então Belém, em hebraico, Belém significa casa do pão. Bet Lehem, casa é Bet, Lehem é pão. Mas em árabe, essa cidade se chama Bet Laham, que quer dizer casa da carne. Casa do pão em hebraico, casa da carne em árabe. Pois bem, exatamente o verbo, amanhã vamos escutar esse evangelho na missa do dia, essa é a missa da noite. Jesus é o verbo, a palavra criadora de Deus, que se fez carne, se fez homem, frágil como nós, mortal como nós. E ele se fez carne para ser pão, para ser nosso alimento. Não é à toa que ele é colocado numa manjedoura. Manjedoura era o coxo, era o lugar onde os animais comiam. Aliás, o evangelho não fala, mas a tradição coloca Jesus numa gruta em Belém. Uma gruta escura. E na iconografia, nas pinturas bizantinas, a manjedoura não é em forma de um cestinho, é em forma de um caixão, de uma tumba. E vocês viram aqui, o menino é envolto em faixas, como se enfaixavam os mortos, porque Jesus nasceu, recebeu um corpo da Virgem Maria para poder morrer por nós.
poder nos amar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por você, deu a vida por mim. Não quando éramos bonzinhos, santinhos e honestos. Deu a vida por nós quando éramos pecadores, injustos, ímpios. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. E ele, naquela noite, por isso que eles colocam Jesus na iconografia bizantina, numa gruta escura, e Jesus luminoso, envolto em faixas. Ele é a luz que vem iluminar as nossas trevas. E nessa gruta tem um boi e um jumento. O profeta Isaías diz: o boi conhece o seu senhor, e o jumento a manjedoura do seu amo, mas o meu povo não me conhece. O boi significa o povo judeu, que carregava o fardo pesado da lei. E o jumento significa os pagãos, nós todos, que carregávamos um fardo pesado dos nossos pecados. Cristo veio para os judeus e para os pagãos, para todos, e veio nos trazer o seu fardo, leve e suave, porque o fardo de Cristo é o amor, é o Espírito Santo, que Ele dá para nós de graça. Irmãos, e nessa noite Ele aparece para quem? Quem são os primeiros que recebem a notícia? Os pastores, que estavam vigiando os seus rebanhos. Na sociedade daquele tempo, os pastores eram muito mal vistos, tinham fama de ladrões, porque às vezes levavam o rebanho para comer no pasto do outro. Ou seja, os primeiros a receber a notícia são os últimos, os menos importantes, porque eles tinham que trabalhar, eles não podiam participar do culto da sinagoga, então eram desprezados como gente de segunda categoria. Olha só, quem são os primeiros que Deus escolhe para os anjos anunciarem a notícia? Os últimos, irmãos. Irmãos, e a manjedoura era uma espécie de um estábulo, né? Onde tinha os animais. São Jerônimo, ele morou em Belém, onde Jesus nasceu, e a casa dele, a gruta onde ele morava, era pertinho da gruta onde Jesus nasceu. E no seu tempo, século IV, já tinham construído uma igreja, revestido o presépio de ouro, umas coisas assim. Ele falava: eu preferia aquele presépio antigo, e onde estava muito simples, sem ouro, sem prata e cheio de esterco. Cristo nasceu no meio do esterco, irmãos. Devia ser fedido e sujo o lugar. E ele não teve nojo de nascer no meio do nosso esterco, da pornografia, do vício do álcool, do adultério, da droga, tudo aquilo que suja a nossa vida e cheira mal, dos ressentimentos. Cristo não teve asco de nós. Cristo nos amou nos nossos pecados e veio nos salvar, desarmado, para que ninguém tenha medo. Uma criança, ela inspira carinho, você acha bonita, você, né? Ela quer ser amada. Cristo quer ser amado por mim, por você. Quer ser acolhido. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas, irmãos, não foram só esses pobres pastores que se alegraram naquela noite. E para eles bastava um sinal pobre, né? Vocês vão encontrar um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Mas apareceu também aos magos uma estrela. Esses magos eram astrólogos, pessoas ricas, estudavam os astros,
e de repente uma estrela diferente os guiou, e a providência os levou até Jerusalém. E lá eles perguntam ingenuamente para o rei Herodes, que era um déspota, era um cara violentíssimo, completamente doente pelo poder, como nós temos hoje muitos governantes, doentes pelo poder, são capazes de tudo para conseguir o poder. Perguntam para o Herodes: onde está o rei dos judeus, que acabou de nascer? Nós viemos adorá-lo. O Herodes fica perturbado, e toda Jerusalém com ele, e ele manda consultar as escrituras, e os escribas falam: está escrito, e tu, Belém, não és a menor das cidades de Judá, de ti sairá um que apacentará o meu povo de Israel. E eles obedecem, escutam e vão atrás. Esses homens são homens de ciência, buscam a verdade, buscam o Salvador e se põem a caminho. Que maravilha! E eles, a estrela para onde estava Jesus. Quantas, irmãos, temos que agradecer a Deus, porque também na nossa vida Deus colocou estrelas que nos conduzem a Cristo. Talvez teu pai, talvez tua mãe, talvez uma catequista, talvez um padre, talvez o teu marido ou tua esposa. Alguém te conduziu a Cristo, alguém te ajudou a você ter a fé, alguém cuidou da tua fé, alguém te mostrou o Senhor. Tá bom, e esses magos, quando o encontram, oferecem, abrem seus tesouros. Eles oferecem uns produtos um pouquinho esquisitos, né? A gente podia pensar: puxa, porque ofereceram ouro, incenso e mirra. Pô, escuta, não poderia levar um pacote de fralda? Não seria mais útil? Uma lata de leite ninho, né? Um moleque acabou de nascer, você vai levar ouro, incenso e mirra, porque esses elementos são simbólicos. Ouro, porque esse menino é rei, embora esteja o seu trono ali, é uma manjedoura, imagem da cruz. Leva incenso, porque ele é Deus. Esse menino é Deus, um Deus desarmado, um Deus despojado de toda a pompa, de todo o poder, de toda a arrogância. E oferece a mirra. Com a mirra se ungiam os mortos. Ele é homem, ele é homem. E ele vai, sendo Deus, ele vai entrar na morte, para vencer a morte e poder nos entregar a vitória sobre a morte, perdoando nossos pecados e derramando o Espírito Santo sobre nós. Irmãos, eu hoje pensava, Cristo veio para todos, para os pastores pobres e para esses ricos magos. No cristianismo não tem luta de classes, porque Cristo veio trazer o amor. A luta de classes que o marxismo prega, né, é fruto do ódio que essas pessoas têm, da inveja, esse ódio destruidor. Os ricos precisam dos pobres, os pobres precisam dos ricos. Onde existe amor, tem uma ajuda mútua, tem uma complementação. Não existe competição e rivalidade de um querer destruir o outro. O amor é a solução de tudo, irmãos. E Cristo veio trazer o amor. Ele é o amor. Quantas coisas bonitas, irmãos. E ali, aquele casal, Maria e José. Maria que guarda no coração aquelas palavras e as medita, porque tudo aquilo superava. E o centro, irmãos, de todo esse evangelho, Maria e José, ali protegendo o menino. Imagina José, filho de Davi, né, do rei Davi, e não tinha lugar na hospedaria para eles. Imagina o sofrimento de José, não poder dar, sabendo que era o filho de Deus, e que Maria era escolhida, a mãe do Messias, e poder oferecer só aquilo.
mas estava ali, né? E protegeu Jesus, protegeu a Virgem Maria. E os anjos, irmãos, e aqui que está a boa notícia, e eu vou terminar, né? Os anjos aparecem e dizem: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Hoje, nasceu para você, para mim, um Salvador, que é o Cristo Senhor, esse menino, que nos convida a todos, irmãos, a nos tornarmos crianças. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Sabe o que significa tornar-se criança? Desarmar-se. Nós vivemos armados, com medo, com preconceitos, com julgamentos. Somos muito autossuficientes, irmãos. Temos que simplificar a nossa vida se nós quisermos entrar no reino. Mas hoje a igreja, esses anjos, nos anunciam essa grande alegria. Nasceu para nós um Salvador, o Cristo Senhor. Então eu quero terminar com um outro detalhezinho que eu li nesse livro maravilhoso, que diz que os cristãos árabes em Israel, a maioria dos cristãos católicos são árabes, lá na gruta da Natividade, tem a parte onde Jesus nasceu, tem uma estrela de 14 pontas. E ali é cuidado pelos gregos ortodoxos. Do lado, junto ali, tem o presépio. E é cuidado pelos franciscanos católicos, né? Que tem a custódia franciscana, desde o tempo de São Francisco. Pois bem, os cristãos árabes, eles, no dia do Natal, eles costumam visitar o presépio e eles se inclinam e na pedra onde tem a manjedoura, colocam os olhos, a boca e a testa, simbolizando os sentidos que eles submetem àquele menino. E fazem um pedido ao menino Jesus, na certeza de serem atendidos. Então agora vamos deixar um minutinho de silêncio. E cada um de nós, todos, vamos fazer um pedido a esse menino. Algo importante, algo grande, algo que você não consegue com as tuas forças. Não sei, para a vida de alguns pode ser pedir para superar uma mágoa de alguém, perdoar de coração, fazer as pazes. Para outro pode ser deixar a pornografia, porque não consegue deixar. Esse menino tem poder de te libertar. Outro pode ser uma pessoa muito agarrada ao dinheiro, pedir: Senhor, me liberta dessa escravidão do dinheiro. Outro que tem muito medo, outro que tem muita ansiedade. Não sei, cada um sabe da sua vida. Ou tem um sofrimento muito grande na sua família. O que você quiser, um pedido. Tá bom? Um minutinho em silêncio, cada um no íntimo do seu coração, diante desse menino, que é Deus e que é homem, fazer o seu pedido.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.